Vamos lá, mostrando aqui como fazer uma pequena programação no GeoGebra para uma função horária do movimento retilíneo uniformemente variado. Então aqui nós temos a função, a fórmulazinha da função horária, posição em função do tempo. Posição é igual a posição inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado. Então nesse caso, nós temos que a posição inicial do carro aqui, do carrinho, é 50, a velocidade inicial dele é menos 30, ou seja, ele está indo para a esquerda no início, quando o tempo for zero. O meu tempo aqui, eu vou contar por N, ele que vai fazer esse movimento. Então a variação do carro está, o nosso T aqui é o N, o tempo, tá? E a aceleração dele é 10, né? 10 metros por segundo ao quadrado, aqui está 5 porque é a metade. Ou seja, no início da contagem, 0 ele está na posição 50, depois ele vai para a esquerda e depois ele vai para a direita. Mas tem um detalhe aqui, né? Observe que na hora que ele vai para a esquerda, tudo bem, ele está indo de frente, mas depois ele está indo de ré, né? Aí fica meio estranho. Aquela história de inverter o sentido, a gente fala para o aluno, olha, o móvel inverte o sentido. Ou seja, está indo para a esquerda e vai para a direita. Fica meio esquisito inverter o sentido voltando de ré, né? Então, inverter o sentido significaria virar a frente e seguir de frente para a direita. E como é que eu resolvi esse problema aqui? Eu fiz o seguinte, vou exibir o ponto A, vou exibir aqui o ponto C. Vou fazer um segmento de reta com extremidades em A e C. Vou pegar aqui o ponto médio desse segmento. Eu quero o ponto médio desse segmento F. Pronto. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma reta perpendicular ao eixo X, passando por D. Para quê? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma reflexão da imagem do carrinho aqui, nessa reta, usando essa reta, refletir ele nessa reta. Observe que o carrinho virou à frente, né? Estava virado para a esquerda, virou para a direita. Só que aí, quando eu clico para mover, nesse botão aqui eu posso fazer isso, os carrinhos estão indo junto. Como é que eu resolvo esse problema? Eu resolvo esse problema da seguinte forma. Eu vou clicar na imagem. Cadê a imagem aqui? Figura 1. E vou calculando aqui o instante que o móvel inverte o sentido. Né? É menos B sobre 2A. Então é 30 dividido por 10. Que dá 3, então ele vai inverter no instante 3 segundos. Então eu vou clicar na imagem e vou dizer o seguinte, no avançado aqui, eu vou dizer para exibir essa imagem quando a primeira imagem, né, virado para a direita, quando N for menor que 3, tá? Observe que a imagem sumiu dali, a que está virada para a esquerda. Por quê? Porque o N está aqui no 5, né? Da mesma forma, eu vou fazer com outra imagem. Vou clicar nela e pedir para exibir ela quando N, ela vai ser exibida quando N for maior ou igual a 5. Ok? Aí, olha o que acontece. Quando N for maior que 5, o carro está indo para a direita, a frente para a direita. Quando for menor que 5, ele está indo para a esquerda, frente para a esquerda. Ficou um período ali que o carro não apareceu, né? Porque, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Na programação da imagem, na figura 1, N menor que 3, ok. E na outra figura, é aqui que está errado, é maior que 3, não é 5. Por isso que sumiu ali. Muito bem. Agora está ok. O que eu vou fazer agora? Eu vou esconder a reta R, vou esconder o ponto A, esconder o ponto C, ponto D e esconder o segmento F, né? Pronto. Só para concluir, lógico que algumas programações aqui eu já tinha feito antes, né? Por exemplo, nesse botão mover para A, aqui é onde ficam todas as programações, tá? Vou exibir a janela de álgebra aqui para a gente ver melhor. Aqui eu tenho uma variável booleana que ela
ela só aparece dois valores, verdadeiro ou falso. É ela que vai me dar esse comando de pausar o carro e movimentar. Tá? Então, quando ela for falsa, o carro para. Quando ela for verdadeira, o carro anda. Quer ver? Eu vou colocar e mover, vai ver. Vai aparecer true aqui, que é verdade. Ó. Tá vendo? Então, é isso. Só mostrar rapidamente a programação que eu fiz aqui. Ó. Então, na aba programação aqui, ao clicar, o que está aqui? Ó. Abrir mais aqui. Ó, se A for verdade, for true, então definir o valor de A como falso. Ou seja, se A tiver verdade, quando eu clicar no botão, ele vai ficar falso e o carro vai parar. Se ele, caso contrário, ou seja, se não isso, ou seja, se ele for falso, fazer ele true, né? E aí eu peço para animar o N, que seria o tempo, que é o tempo, de acordo com A. Ou seja, se A for verdade, o tempo vai começar a contar. Se o A for falso, o tempo vai ficar pausado. Essa é a ideia dessa programação. Certo? Eu poderia também, se eu quisesse, colocar o valor, como um texto aqui, ó, a posição do carro, né? Colocar S do carro igual, e aí eu vou buscar o objeto, vou buscar a função aqui, ó, SC de quem? De N, tá? Observe que nesse momento a posição do carro está na posição 41,25, porque eu coloquei o N para variar de 1 em 1 centésimo, tá? Vou aumentar aqui um pouquinho o texto, tá pequeno, né? Colocar maior, grande, ó. Poderia também colocar esse texto na posição A, para ele acompanhar o carrinho, ó. Tá vendo? Vou colocar ele aqui mais embaixo e colocar aqui, ó. Tá vendo, ó? Ok. Eu poderia também, além de colocar esse texto aqui para acompanhar o carrinho, poderia colorir ele e tal. Tem várias ferramentas que a gente pode usar, ó. Por exemplo, mudar a cor da letra e tal, certo? Poderia também aumentar o tamanho desse carrinho, tá? Eu clicar na figura aqui, ó, e lógico, ela é a figura de reflexão, mas se eu pegar aqui no básico, deixa eu pegar, peraí, deixa eu voltar aqui para eu pegar a original aqui, ficar mais prático. Ó, clicar nela, propriedades, posição. Se, por exemplo, nesse 80 aqui eu aumentar, ela vai, a altura dela muda. Eu vou colocar 100 aqui, ó, pra você ver, ó. Tá vendo? Ela vai aumentando um pouquinho. Colocar 200 para ver o que acontece. Aí, ó, fica bem maior. Vou tirar aqui, deixar 150. Foi 1500, foi muito. Pronto. Fechou? Vamos testar aqui para ver como é que ficou. E aqui, aí, ó. Tá acelerando, acelerando. Observe que a velocidade, a posição está mudando cada vez mais. Quando ele está indo para a esquerda, ele está freando. Essa é a ideia, né? Quando ele está indo para a direita, ele está acelerando mesmo. A velocidade está aumentando. Para a esquerda, a velocidade diminui. E para a direita, a velocidade aumenta. E aí dá para você. Eu vou tirar o eixo aqui também, ó. Posso mudar a cor do fundo. Posso colocar, por exemplo, a cor do fundo aqui como sendo, sei lá, preto, outra cor que a gente quiser, ó. Tá vendo? Ficou bem legal não, mas pode ir fazendo um monte de coisa aqui. Deixa eu voltar pro branco aqui. E aí eu estou à procura de alunos que se interessem para a gente trabalhar com GeoGebra nos nossos conteúdos aí de física, né? Queda dos corpos, depois a parte de dinâmica, etc. Valeu, eu acho que é isso. Parei.